Olá, estamos começando mais um Nerdcast. Hoje vamos falar sobre contrato de namoro. Vocês sabem qual que é a diferença, o que configuraria um contrato de namoro e qual que é a diferença do contrato de namoro para união estável? Bom, partindo do básico. União estável, basicamente pela lei, ela é o quê? É uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção atual de constituir família. A união estável, ela não exige que você tenha um documento, né? Ela pode ser comprovado por documento, mas não é exigível um documento para a configuração da união estável e também não exige coabitação, tá? Os requisitos são esses que eu falei: união pública, contínua, duradoura e com a intenção atual de constituir família. E qual que seria a diferença, já que não exige, né, necessariamente a coabitação, a diferença de um namoro? No namoro, a gente tem uma intenção futura de constituir família, entende? Não é obrigatoriamente a situação de eu ter filhos ou não, porque eu posso ter uma união estável sem filhos, e mesmo assim ser uma união estável, e eu posso também morar com a pessoa e, na verdade, só ser uma situação de um namoro. Então, aí que entra, né, a importância de você, de uma forma protetiva, fazer um contrato de namoro. Para que serve o contrato de namoro? Serve para que fique demonstrado que o casal, seja, né, hétero, homo, enfim, qual forma, mas assim, o casal, aquele casal que tem aquele relacionamento amoroso, objetiva apenas ter um relacionamento de namoro, sem fins, né, futuros, sem fins atuais de constituir família, e, para tanto, não gostaria de que esse relacionamento tenha consequências patrimoniais. Tá bem? Então, dessa forma é permitido e é regulamentado, né? É aceito cada vez mais pelo judiciário o contrato de namoro. Por quê? As pessoas vão com livre e espontânea vontade e tendo ali a mesma, né, intenção, fazer esse contrato em que elas vão regulamentar justamente isso. Olha, o nosso relacionamento é apenas um namoro, tendo ou não coabitação, a gente gostaria de externalizar neste documento que a nossa intenção é de que seja reconhecido o nosso relacionamento como um namoro. E, eventualmente, no futuro, terminado esse relacionamento, uma das duas pessoas muda de ideia, esse contrato de namoro pode ser levado para o juiz para falar: olha, o que a gente tinha aqui era um namoro. Antes a pessoa concordava que era um namoro, ela mudou de ideia agora. Então, se eu for considerar que aquela situação era uma união estável, eu vou ter reflexos patrimoniais, divisão de patrimônio, uma pessoa ter direito ao patrimônio da outra. Agora, se eu tenho um contrato de namoro, eu já estou previamente acordando que a gente não tem a intenção de ter reflexos patrimoniais, eventualmente, se a gente se separar ou até mesmo um dos dois vier a falecer. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os mitos e verdades do contrato de namoro e da união estável. Se morarmos juntos já é união estável automaticamente? Isso é um mito. Como eu falei para vocês agora há pouco, para eu ter configurado união estável, eu não preciso de coabitação, eu não preciso morar junto. Da mesma forma que para ser um namoro, eu não preciso não morar junto. Eu posso morar junto e ser só namorados, e eu posso não morar junto e ter uma união estável. Então, isso é mito. Tá bem? Para eu ter união estável são os requisitos que eu apresentei no começo do vídeo, e ele pode vir a ser documentado por uma declaração de união estável feita no cartório. Muitas vezes é feita para fins de plano de saúde, participar no clube como dependente, mas não é o fato de eu ter ou não essa declaração do cartório que vai fazer no futuro ser ou não reconhecida que eu tinha uma união estável. Tá bem? A união estável é uma união informal, né? Não foi formalizada ali por um casamento, mas se preenchidos os requisitos estabelecidos na lei, eles são válidos. Da mesma forma, se eu não tiver essa declaração de união estável e no futuro eu quero que seja reconhecida, seja porque ela acabou, seja porque, né, acabou o relacionamento, ou seja porque um dos dois faleceu e eu gostaria de ter reconhecido os meus direitos, a divisão patrimonial, para fins previdenciários. Aí o que é feito? É feita uma ação de reconhecimento de união estável, e ela pode ser também já para reconhecer a união e a dissolução, ou seja, quando começou e quando terminou essa união. E também é permitido que eu faça até mesmo se um dos dois já tiver falecido. Aí eu entro com a ação de reconhecimento de união
estável pós-mortem. Então, uma das duas partes já faleceu, mas eu quero que seja reconhecido que eu tinha união estável com ela. E daí a gente vai para os meios de prova, né? Podem ser por carta, por conversas no WhatsApp, por fotos e comentários em redes sociais, por testemunhas. Então, existem vários meios de prova para a gente comprovar que teve uma união estável, e qual período durou essa união estável, mesmo que uma das partes já tenha falecido. Uma outra pergunta: posso perder metade dos meus bens se meu namoro for confundido com união estável? Depende. Se eu tiver, como eu falei, a diferença de união estável e namoro, a intenção ou não, né, atual ou futura de constituir família, e se eu tiver união estável, eu tenho os reflexos patrimoniais, ou seja, posso ter ou não, a depender do caso, direito a alguma parte do patrimônio daquela pessoa, e da mesma forma, obrigações quanto às dívidas, eventuais dívidas que tenha. E se eu tiver só um contrato de namoro, eu não tenho reflexos patrimoniais. Bom, o contrato de namoro me protege 100%? Isso é um mito. Por quê? Embora ele tenha, né, cada vez mais o contrato de namoro tenha sido reconhecido, né, validado juridicamente, porque, como eu falei, são duas pessoas de vontade livre e espontânea que chegam e elaboram, assinam esse contrato. Então, eu posso levar ele para o juiz e ele ser suficiente, né, a depender do que o juiz analisar ali no caso, para eu afastar um pedido de reconhecimento de união estável. Mas que ele é 100% seguro para isso é um mito, porque a depender do caso, das outras, né, questões que tiverem ali envolvidas, esse contrato pode ser relativizado pelo juiz. Então, não é sempre que ele vai ser uma forma de garantia de você não ter reconhecido uma união estável. Bom, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, curtam, compartilhem e deixem os comentários. Tchau, tchau. Até a próxima.